sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 4, um texto muito conhecido de todos nós. Segunda Reis, capítulo 4. Aleluia. Eu vim aqui liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Amém? Ok. Assim diz a palavra do Senhor. Quero meditar com você em alguns detalhes desse texto, que diz assim: certo dia, a mulher de de quem? Agora entendi. Certo dia, a mulher de dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. Nossa, que forte isso. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Aí, se você observar o texto, você vai ver automaticamente ele fazendo 2 perguntas, porque a primeira talvez ele tenha a resposta assim que ele faz a pergunta, e aí ele já faz a segunda. Não é comum a gente ver isso na Bíblia. 2 perguntas, uma em cima da outra. E o que isso traz uma conotação? A gente precisa avaliar o texto e olhar, observar que ele faz uma pergunta, e quando ele está fazendo a pergunta, ele já tem a resposta. Aí ele faz a outra pergunta. Aí tudo muda. Porque ele diz assim, ele faz uma pergunta dizendo: como posso ajudá-la? Aí ele já pergunta de novo: diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Há uma ordem, peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Olha as aspas, traga-me mais uma, está jorrando. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Aleluia. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga: Deus tem uma palavra direta para mim nessa noite. Diga para você: Deus tem uma palavra direta para mim nessa noite. E agora eu quero que a igreja participe comigo, que você diga glória a Deus a cada palavra que for profetizada sobre a tua vida. Que você, em nome de Jesus, não saia daqui sem receber a palavra. O poder da palavra de quebrar o jugo, de fazer com que o impossível seja possível, aquilo que é intransponível possa se tornar uma realidade na sua vida. Diga glória a Deus. Então eu quero olhar para esse texto com um olhar bem profundo. E a Bíblia diz que um certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas, ela vai até a casa do profeta Eliseu. Nessa época existia uma escola de profetas que já não era somente nesse momento de Eliseu, que havia começado no ministério de Elias. E essa escola de profetas, os profetas que a Bíblia está falando aqui não são os profetas como nos dias de hoje. Não está falando de profetas que dizem assim, eu sou o Senhor e vos digo. Não, está falando
por isso havia uma escola, havia um preparo, havia um treinamento de profetas que faziam milagres, de profetas que não determinavam ou não criavam um destino, mas que mudavam o momento, na hora, que tinham a capacidade espiritual, que se capacitavam espiritualmente para mudar destinos, para mudar vidas, para mudar rumos, para mudar direções, para trazer vida onde tinha morte. Os profetas eram designados na época de Elias e foram gerados por isso. E eu quero lembrar você que antes de Eliseu, já na época de Elias, quando ele foge da afronta de Jezabel e aquele momento todo que acontece aquilo tudo, e num certo momento ele diz, olha, ele se sentiu sozinho, não havia mais profeta, e Deus fala para ele, olha, já tinha mais quase 7.000 que você gerou, que foi da sua escola, e por um momento ele se achou sozinho, mas ele gerou muitos profetas. A Bíblia fala de alguns deles que ficam em evidência na Bíblia, porque não foram apenas profetas, mas foram líderes que mudaram a história da nação de Israel, que mudaram a história do povo judeu. E eles então são mencionados com mais ênfase, e outros talvez tiveram a oportunidade de fazer isso na vida individualmente. É lógico que na vida de pessoas, hoje eu posso tocar nessa comunidade, na sua vida, mas existem outros pastores, outros ministérios que podem tocar na nação. Então são diferentes níveis de pessoas de alcance que Deus dá a cada um mediante a sua vontade, o seu querer, a sua soberania. E a Bíblia fala que essa escola que já perdurava de Elias, quando Eliseu assume essa escola, ele observa uma coisa interessante que havia acontecido, que a escola de profetas era um lugar já pequeno, e eles então decidem aumentar essa escola de profeta, e todos os estudantes, para se tornarem homens extraordinários, de mudar vidas, de fazer coisas extraordinárias na vida de pessoas, eles vão pegar a madeira perto do Jordão e vão construir essa escola de profeta. A coisa toma uma proporção muito grande. Diga para o seu irmão, os profetas tinham muita autoridade nessa época. As suas palavras eram as palavras do próprio Deus. Eles anulavam todos os desígnios de Satanás. Eita. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E o profeta Eliseu era um desses homens que tinha a capacidade de mudar histórias, destinos. E uma pessoa que fazia parte da sua escola, que estava sendo preparado para se tornar alguém como ele, porque eles não aprendiam a ser, como eu expliquei, não é como nos dias de hoje, os profetas que Deus levanta, mas sim os profetas que tinham a capacidade de tocar na vida de pessoas e mudar destinos, de fazer com que coisas se transformassem rapidamente, automaticamente. A palavra deles tinham tanta autoridade, que certa vez o próprio profeta Eliseu, quando chega para a mulher sunamita, que preparou um quarto para ele, quando ele passava da Judéia para Jerusalém, aquela caminhada longa que ele fazia, e ela prepara um quarto para que o profeta pudesse descansar, e o profeta manda Geazi procurar aquela mulher e falar assim, vê o que ela não tem, que eu quero fazer alguma coisa por ela. Uma das características de um profeta no Antigo Testamento era gratidão, e isso induzia um profeta, a gratidão de um profeta, e essa é uma característica de profeta, ser grato. E interessante que ele, quando passa a ter um quarto com uma cama, com uma mesa, e aquilo era um luxo para a época, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse fazer o seu percurso que tornasse mais leve os seus dias. A Bíblia ensina isso no livro de Hebreus, quando fala sobre os seus líderes, ajudam ele para que eles não façam obra de Deus com peso, mas que seja leve. E ela entende, ela tem um entendimento, mas ela não queria nada em troca, ela só queria
fazer uma casa para o profeta, ela queria doar, ela queria entregar, mas o profeta é grato. E o profeta pergunta: Geazi, vai lá e descobre o que essa mulher não tem. Eu quero fazer alguma coisa por ela, porque eu carrego o poder de mudar destinos. E aí o Geazi volta para Eliseu e diz assim: olha, eu quero dizer para você, profeta, que eu descobri que eles têm tudo, eles são ricos da época, mas eles não têm filhos. E então ele diz assim: vai, avisa ela que daqui a um ano, simples assim, uma palavra profética liberada, daqui a um ano ela dará à luz um filho. E quando essa notícia chega a ela, ela diz: olha, não mente para mim, existia alguma coisa que marcava a vida dessa mulher, que ela não queria mais tocar nesse assunto. A Bíblia não relata, não sei se foi os abortos, que talvez das tentativas para ter filho e não conseguiu, ou se ela era estéril, ou se o marido era estéril. Ela não queria tocar nesse assunto, ela não queria que mentisse, ela não pediu nada. E o profeta disse: daqui a um ano você terá um filho. E depois de um ano, essa mulher gerou um filho. Coloca a mão no nome do seu irmão e diga: meu irmão, a nossa palavra é tão poderosa. As nossas palavras são tão poderosas que nós podemos mudar destinos. Aleluia. Diga aleluia. Diga: hoje, como nós cantamos aqui, a minha sorte vai mudar. Hoje, minha sorte vai mudar. E esse homem era um homem que fazia parte dessa escola, que estava se preparando para ser um desses que iriam mudar destinos. Mas, como qualquer pessoa, nascido de homem e mulher, já nascemos debaixo do pecado original adâmico, e todos nós um dia, se o Senhor não nos arrebatar, nós vamos morrer. A Bíblia não fala o motivo, porquê, o que houve, mas diz que esse homem morre. O esposo, um discípulo dessa escola forte, poderosa do profeta Eliseu, falece. E a sua mulher, e a mulher no Antigo Testamento, ela não poderia trabalhar sozinha ou criar uma fonte de renda. Quando o marido morria, o filho o sustentava. Está falando de crianças, de pessoas que não tinham idade ainda para sustentar. O texto não fala as idades, mas pelos acontecimentos e principalmente pela história, nós podemos avaliar o texto. E automaticamente, a partir do momento que ele falece, essa mulher perde a sua fonte de renda, perde o seu poder aquisitivo. E aí começam então a surgir as dívidas, os problemas. Mas a Bíblia diz que esse homem era um homem temente a Deus. Eu vou ensinar a vocês o que significa temor. Temor, ele é bem diferente do que medo. Você já viu aquelas coisas assim: olha, Deus falou comigo e eu estou com medo de ir para o inferno. Tem pessoas que às vezes frequentam a igreja porque têm medo de ir para o inferno e vão para o inferno com medo. Porque nós não frequentamos a igreja porque temos medo do inferno. Nós frequentamos a igreja porque já estamos no céu. Nós não servimos a Deus com medo de Deus. Nós misturamos a maneira de Deus agir. Nós confundimos antropomorfismo com as manifestações de Deus, com literalmente a essência de Deus, a natureza de Deus. E isso é uma coisa interessante, porque quando nós imaginamos Deus como aquela voz de trovão, ou quando pelo menos sempre quando Deus me entregava algum recado, ninguém vinha falar assim: Deus está mandando dizer, sempre no sapato dele, pá, Deus, e aquilo causa um certo pavor, um certo pânico, e muitos talvez se acertam por causa daquele momento, e não dura muito tempo, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência que é a nossa conversão, mas sim pelo poder do Espírito de Deus. Não fomos convertidos ou convencidos por violência, mas sim pela soberania do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que esse homem era um homem temente. E o temor não significa medo, não significa a voz do trovão. Ai, deu um trovão, o cara está em pecado num carro, está enchendo a rua e começa: Senhor, perdoa, nunca mais eu faço isso.
estou te falando, porque quando a gente anda de avião, eu tive uma infeliz oportunidade uma vez de pegar uma grande turbulência. Eu e a bispa, quando estávamos indo sei lá para onde, era um voo internacional, acho que foi da Bulgária que a gente estava indo, e de repente a aeronave, a gente sentadinho, bonitinho, daqui a pouco começou a dar uma espremidinha normal, isso acontece, avião direto. Então, normal. E de repente o avião, a aeromoça disse assim, por favor, afivelem o cinto. Foi só o tempo de plec. E aí o avião fez assim, vum. E se não tivesse preso no cinto, a gente tinha batido a cabeça no teto. Naquele momento vem, me perdoa. A primeira coisa, me perdoa, eu quero te encontrar. O Senhor é maravilhoso. Me perdoa tudo que eu já fiz, de todos eles. Você lembra de pecados até que você finge que esquece. Você lembra de quando você começa a enumerar, isso aqui, Deus, eu fiz, ó, agora eu confesso. Isso aqui, eu apertava a mão da bispa, e a bispa ria, e ela falava assim para mim, eu não falei que a gente vai junto, eu falei, está repreendido isso. Porque ela sempre fala isso para mim, a gente vai junto, eu falei, está repreendido esse negócio, né? E ela ria, e aquela coisa toda, e as pessoas, um silêncio, apagaram as luzes, e sobe. E eu falei, dessa vez tem uma colina na frente, tem alguma coisa nos encontrando. Eu falei, Senhor, eu vivi tão pouco. E fui falando com Deus, até que de repente o piloto encontrou um ponto, tudo voltou ao normal. E eu descobri que naquele momento eu não estava temendo, eu estava com medo. E nós muitas das vezes sentimos esse medo. E temor não é medo, temor é reverência. A Bíblia diz que esse homem, ele temia Deus. Ele era devoto a Deus. Ele era servidor de Eliseu. Era um homem que estava ali na escola. Era um homem que era fiel a Deus. Que tinha sua família na presença de Deus. Que tinha sua esposa, sua casa na presença de Deus. Um homem temente, fiel. E quando vamos falar de temor, automaticamente eu não quero passar da hora, mas eu quero deixar aqui para você ler. E se você um dia estiver ouvindo pelo meu podcast essa mensagem, ou pelo canal do YouTube, você possa ouvir com detalhe, que diz Deuteronômio 14, a partir do versículo 22 até o 25, ele vai ensinando o temor pelo princípio da oferta. Os primeiros homens que aprenderam a palavra chamada temor, essa palavra temor começou em princípio de oferta. E o livro de Deuteronômio relata isso. Não foi um temor por vir à igreja, ou por levantar as mãos, ou por se colocar de joelho, ou por orar muito tempo, ou por jejuar muito tempo. Mas o princípio da palavra temor foi criado quando Deus instituiu então que houvesse os dízimos e as ofertas. Olha que coisa forte. E traz essa palavra de reverência a Deus. Sirvam a Ele, se entregam a Ele com fidelidade. Eis aí um homem que era fiel a Deus. Aleluia. Quem é fiel a Deus aí, levanta a mão. Bate no ombro do seu irmão e diga assim, para aquele que é fiel a Deus, ainda que ele morra, a sua fidelidade continua falando na terra. Para aquele que teme a Deus, para aquele que não faz as coisas porque ama a Deus, não porque tem medo do que vai acontecer com ele ou não, mas porque ama a Deus, porque reverencia a sua soberania, a sua autoridade, ainda que ele morra, a sua história na terra continua falando. Quando essa mulher chega num momento terrível da sua vida, acredito eu, pelo texto, porque uma coisa que é muito forte, quando nós passamos por problemas é uma coisa, mas quando nossos filhos passam, para a gente tem um significado muito mais forte, mexe mais com a gente do que com os nossos próprios problemas. E eu posso imaginar essa mulher indo, o profeta ensandecida, agitada, chegando diante dele, falando, profeta Eliseu, eu quero falar com você. E o profeta vai atendê-la, e ela diz uma coisa, eu quero falar que meu marido, o teu servo, aquele que te servia, aquele que era fiel, aquele que
você que estava sendo preparado para mudar destinos, a sua vida foi interrompida. E tu sabes que ele era, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Quando fala isso com o profeta, ela está trazendo lucidez ao profeta de quem era a pessoa, que a Bíblia não diz o nome, fala da sua vida e da sua história. E aí, olha que coisa forte. E ela conta a história do que ela está vivendo. Está vindo um credor e querem levar os meus filhos como escravos. Isso era normal nessa época. Você não tem dinheiro, o que você tem? Seus filhos vão servir, vão ser escravos na minha casa. Isso era muito comum. Não tem dinheiro, paga com os filhos. Hoje se paga com a vida. Na época ainda tinha uma chance de pagar com os filhos. Agora você imagina, o profeta quando ouve isso, ele faz uma pergunta. Ai meu Deus, que forte isso. Ele diz assim, como posso ajudá-la? E automaticamente quando ele faz essa pergunta, como posso ajudá-la, ele já tem a resposta. Porque ele, quando recebe a notícia da mulher, ele pergunta, o que eu posso fazer por você? Mas no meio da resposta que ele está dando, ele lembra que ele era a pessoa que podia mudar destinos. E ele já responde, emenda em outra pergunta. O que eu posso fazer já não era mais importante, mas sim o que você tem em casa. Vocês conseguem ver isso aqui no texto? Está escrito isso aqui ou não? São duas perguntas. Ele diz, olha, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Porque como posso ajudá-la? Eu sou o profeta Eliseu. O seu marido era fiel. E na casa de pessoas que são fiéis não podem haver filhos escravos. Toca no ombro do irmão que está do seu lado e diga para ele, como uma palavra profética muito profunda nessa noite, diga para aqueles que são fiéis a Deus, dentro da nossa casa não pode haver escravos. Os nossos filhos não podem ser escravos. Diga, receba essa palavra. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Vai vir um por um, porque eles não podem ser escravos. Na casa de alguém que é fiel, seus filhos não podem se tornar escravos. Hoje Deus está mudando destinos nesse lugar. Notícias extraordinárias que virão de dentro da sua casa. Quando tipo assim, pô mãe, vou falar, o mundo aí está estranho, não sei não, mas estou querendo ir na igreja de novo. E a questão já não era mais o que eu posso, como eu posso te ajudar, mas o que você tem em casa. E essa mulher também, como Eliseu, não esperando a sua pergunta, a sua resposta também se torna uma coisa que meio sem sentido. Para ver isso. Ela diz assim, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite numa vasilha. Bom, ou você tem nada, ou você tem um pouquinho de azeite. Como é que pode não ter nada, ou não ter um pouquinho? Olha como é que se conecta a visão de Eliseu e a visão da mulher. Por algum momento, ela percebe que Eliseu estava pronto a mudar o seu destino. E ela vai responder, porque quando ela vai falar, ela está desesperada. E a primeira resposta é, eu não tenho nada, mas quando ela percebe, ele perguntou se tem alguma coisa em casa, é o Eliseu que está falando, ele quer fazer alguma coisa. Não, olha, não é que eu não tenha nada, eu tenho um pouquinho de azeite em uma vasilha. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga para ele, é do que você tem que o milagre vai ser gerado. Mas eu não tenho muito, é do que você tem. A minha fé é pequena, é do que você tem que o teu milagre está sendo gerado. Está sendo gerado. Está sendo gerado. Quando nós olhamos para esse texto com essa profundidade, nós vamos observar que o profeta então para e dá uma instrução a ela. Você vai fazer o seguinte, você vai pedir vasilhas para os seus vizinhos e você vai se trancar nos seus
seu quarto com seus filhos e você vai começar a encher as vasilhas. Bom, não era normal essa mulher dizer assim: tá bom, profeta, eu vou fazer isso, porque ela estava desesperada. E no desespero, quando alguém dá algum conselho para a gente que seja: tenha fé, tenha esperança, isso aí eu já sei. Quando você está sem dinheiro, você não quer ouvir a pessoa dizer assim: Deus vai te honrar, você quer que ela te ajude. É ou não é? Era o caso dela. E por que ela acreditou nisso? Porque ela sabia, primeiro, quem era o seu marido, e ela sabia quem era o seu mentor. Quem era o mentor do seu marido? Era Eliseu, que mudava destino. Quando ele dá essa direção, ela sabe quem estava falando com ela. Ela não ousa em fazer o que o profeta está dizendo. Não podemos chamar essa mulher como uma mulher do fluxo de sangue que tinha muita fé para tocar na orla, mas sim, ela sabia quem estava falando com ela, designando uma direção ou dando uma direção a ela. E eu quero dizer para você que 90% ou 100% das vezes, Deus sempre nos dá uma direção. O problema é se nós queremos fazer ou não. Muitas das vezes a direção no momento da escassez é: pega a vasilha. Eu só tenho um pouco de azeite. O que vai acontecer? Deus poderia ter dito ao profeta: vai lá no teu vizinho, bate na porta dele, e quando você falar assim: o profeta Eliseu me mandou aqui, ele vai te dar X dinheiro e você vai pagar suas dívidas. Poderia ter acontecido isso? Sim ou não? Sim ou não? Deus poderia ter usado o profeta e falado para o profeta: olha, você vai, caminha até o ponte, o início do Jordão, cava 3, que você vai achar um pote de ouro. Poderia fazer isso ou não? Mas Deus manda ela fazer a parte dela. Em todo milagre que Deus faz, existe a nossa parte que nós temos que fazer. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora olha o que é forte. O que é uma vasilha? Nunca foi nada, nem naquela época. Ele manda pegar emprestado vasilha. E os vizinhos que não tinham a visão profética do momento dela e de quem era Eliseu, de quem era o seu marido, eles, confesso a vocês, vou conjecturar o texto aqui para a gente entender, tipo assim: essa mulher é maluca, pegando vasilha para quê? A mulher não tem comida em casa. Não é assim quando alguém bate e pede um açúcar, a gente fala: tá bom, toma aqui o açúcar. Quando ela vai embora, fala: meu Deus, como é que não tem um quilo de açúcar? Deus fala nessa igreja fortemente. E naquele momento, ela vai e manda os filhos buscarem. Imagina as crianças batendo na porta, sabendo que não tem nada em casa. Vai para pensar a cabeça dessas meninas. Bateu na porta e falou assim: você tem vasilha aí? Que minha mãe pediu vasilha emprestada. Mas para que sua mãe quer vasilha? Não sei. Não tem nada lá em casa. A minha mãe quer vasilha. Vasilha as pessoas emprestam porque é uma coisa que não tem valor. O que tem valor não era vasilha, mas o que estava dentro da vasilha. O que Deus queria fazer através do profeta Eliseu é o que iria entrar na vasilha. Porque a vasilha por si não tinha valor algum. Mas o que está dentro da vasilha, que é o que ele quer fazer, que ele quer jogar, aquilo que está dentro de você, que tem valor. Os princípios que estão dentro de você são os que te tornam pessoas de valor. É o que está dentro. É o azeite. O recipiente vai ficando velho, a vasilha vai como qualquer vasilha. E eles vão buscar. E ela pega, reúne, fecha a porta do quarto com seus filhos. A Bíblia não diz o que você diria para o seu filho numa situação dessa, com uma vasilhazinha com um pouquinho de azeite. O que você diria para eles? Vamos ver um milagre, aleluia, senta aqui. Você é o suricanta e o outro filho lava-súbias. Suricanta, lava-súbias, vamos ver o milagre acontecer aqui dentro. Comecem a glorificar. Suricanta, lava-súbias, vai. Não, mas
existia Pentecostes, não existia era a escola, a escola de profeta era outra, era outro lance, era mudança de destino. Quando o profeta diz, pega a vasilha, pega emprestado, pega a sua vasilha pequena e começa a encher as vasilhas vazias que você pegou emprestado. O milagre já estava feito. Abraça esse crente, diga isso, o milagre já está feito. Você não vai perder os seus filhos. Diga, eu não vou perder os meus filhos. Eu não vou perder a minha família. Porque para quem é fiel, os nossos filhos não podem ser escravos. Certamente na sua casa, em algum lugar, tem uma vasilhazinha com alguma coisa dentro. E ali ela pega então, reúne os garotos, acredito eu, no silêncio, porque não tem diálogo numa situação dessa. E ela começa a encher e começa a... Uma coisa que é interessante, que você pega uma vasilha cheia, ela tem um peso, não é? E uma vazia, ela tem... Como é que a gente sabe que está vazia ou cheia? Pelo peso. Se fechar os olhos de alguém e falar assim, pega essa garrafa d'água na geladeira. Quando tu pega e fala assim, está vazia. Quando tu pega aquela pesada, tu diz o quê? Está cheia. Você imagina a mulher com uma vasilha vazia enchendo outras. Uma pessoa vazia fazendo outras vasilhas se tornarem cheias. Muitas das vezes Deus faz assim conosco. A nossa vasilha tem um pouquinho só de azeite, mas a gente consegue, com o nosso corpo, encher a vasilha de outros. Mas está levinha e não para de sair. Está levinha. E começou a encher. A mãe fica mais ensandecida ainda. E ela chegou um ponto que ela fala para o garoto, labaçúbias, vai pegar mais vasilhas. Cadê o cantarébias? Está lá na casa, desce, correndo, vai lá na casa de alguém, pega mais vasilha, pega. Um quarto cheio de azeite. Você está doido? Que história é essa? A história do azeite? O milagre foi o azeite? Quem falou que esse texto fala de milagre de azeite? Esse texto fala de mudança de destino. O azeite foi só o que ela tinha. Se ela tivesse outra coisa, seria outra coisa e seria de qualquer outra forma. O importante, o que Deus queria fazer, era fazer com que essa mulher não perdesse seus filhos. Esse foi o milagre. Na vida de um crente fiel, na vida de um crente temente a Deus, se você tem seus filhos escravos, se você tem seus filhos desviados, se você tem seus filhos, por algum momento você tem orado e não sabe por qual motivo eles estão longe de Deus, saiba, a sua fidelidade, somente a sua fidelidade, ela vai fazer com que os seus filhos deixem de ser escravos, porque eles não podem ser escravos por causa da fidelidade que você tem com Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga eu tomo posse dessa palavra. Diga eu tomo posse dessa palavra. Diga Deus vai blindar os meus filhos. Deus vai abrir a mente deles. Deus vai abrir o coração deles. Mas eles vão voltar para casa. 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 Porque Deus hoje está mudando o seu destino. E foi o que eu profetizei para vocês lá. Não vão mais olhar para trás. Porque Deus muda destinos. Deus está mudando o destino da sua família. Das pessoas que estão à sua volta. Diga, eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e as minhas filhas, meus filhos, minha família, serviremos a Deus. Mais um crente surgiu hoje aqui, Davizinho, já foi apresentado. Mais um
que está blindado pelo sangue do Cordeiro. Diga aleluia, diga aleluia. Levanta as suas duas mãos para os céus e diga: Satanás, você não pode tornar escravo aqueles que são gerados para serem livres. E Deus me dá a autoridade hoje para vir como um profeta e tocar na tua geração e dizer que Satanás brincava e o que ele estava fazendo, a partir de hoje, chega, basta, ele não pode mais tocar. Os seus filhos não serão levados, ou se foram, vão voltar, porque é um direito para aqueles que temem a Deus. Família livre, família livre, família livre, família livre, família livre. Se prepare para um tempo de multiplicação que Deus vai fazer na sua casa. Se prepare para um tempo de abundância. Você vai olhar e você já pode ver esse jarro, porque muitas das vezes acaba o mês e nós falamos: como é que nós conseguimos passar? Como é que eu paguei minhas contas esse mês? Por quê? Porque está transbordando as vasilhas. Nós não temos explicação muitas das vezes para as nossas contas. Essa igreja não tem explicação. Eu não tenho como explicar como foi o mês passado. Eu parei de fazer conta. Eu falei para ela: para de fazer a conta. Foi o azeite transbordando dentro dessa casa. E eu quero dizer para você que o azeite que transborda aqui vai transbordar aí também. E o azeite que transborda na sua casa vai transbordar na casa do seu irmão também. E eu digo para você nessa noite: acabou a sentença. Hoje Deus não basta, porque se levantou uma palavra profética para mudar o teu destino. O teu destino. Aleluia. Há um milagre nessa noite para quem teme Deus. O marido temente a Deus morreu, mas a sua vida falava dentro da sua casa. Por causa dele, da sua fidelidade, que a sua mulher experimentou o maior milagre que poderia viver. Não se sinta sozinha. Você que por algum motivo talvez hoje seja mãe solteira, que não aguenta a barra, que não aguenta a dificuldade, fica firme, Deus vai te honrar. Existem cultos e existem cultos e existem cultos. Hoje Deus me deu essa palavra e mandou eu vir aqui dizer para você, como o profeta Eliseu: prepare suas vasilhas para a multiplicação. Prepare suas vasilhas para a multiplicação. Nós poderíamos ter uma explosão de fé nesse lugar hoje. Eu não sei se você é capaz de fazer isso, mas você poderia abraçar essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: prepare suas vasilhas para a multiplicação. Sempre haverá multiplicação dentro da casa daqueles que são fiéis, estando mortos ou estando vivos. Eu quero terminar essa mensagem simples, mas profunda demais, a levar você a entender. Vem cá, Jefferson, por favor, chama você aqui. E quero chamar a sua esposa. Fica aqui embaixo. E você fica aqui em cima. E você fica aqui, seus filhos estão ali deitados. E você está num momento de desespero. O que fazer? E você é um credor. Você vai bater na porta. Você vai dizer para ela: cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro?
Então, da próxima vez que eu voltar, vou levar os seus filhos. O que ela faz? Toma uma atitude. Ela vai buscar o quê? Profeta. Para de procurar pessoas que não podem te ajudar. Para de procurar pessoas que vão fofocar a tua história. Para de procurar esses amigos que por trás dos atos contam a tua história para todo mundo. Vai procurar o profeta. Vai procurar em Deus a resposta. E ela vai. E agora o quarto está cheio de crianças, tem vasilha, tem tudo. E ela vai e vendeu tudo. E outra coisa, o azeite não valia isso tudo. Porque existem 3 tipos de azeite. Repita comigo. A Bíblia fala de 3 tipos de azeite. O extra virgem, o virgem e um ralé. Vou explicar para você o processo da prensa, quando se colocava as azeitonas. Existia uma roda de pedra muito grande, que era o processo da prensa, de pressionar as azeitonas para extrair o azeite. Quando se dava uma volta apenas sobre todos aqueles azeitonas que estavam ali dentro, o primeiro azeite que saía era o extra virgem, porque não tinha contato com o caroço. Então é o que é mais puro. Depois que extraía o extra virgem, que era o que valia mais, se separava, e esse azeite extra virgem era usado onde? Dentro do templo. Meu Deus, para as consagrações, para a unção, era o mais precioso que tinha. Depois se davam 2 ou 3 voltas, e aí já se pressionava mais aquele bagaço, era tirado o azeite virgem, que é o azeite na época que se cozinhava, se preparava as coisas de alimento. E depois, quando dava aquelas tantas e tantas voltas, a não ter mais nada, era um azeite que só servia para a lamparina, para virar luz. Então o primeiro azeite tinha muito valor, o segundo mais ou menos, que era uma coisa popular, e o terceiro não valia nada. O detalhe que Deus faz na vida dessa mulher, e a palavra do profeta para mudar o destino, é o seguinte, que muitas das vezes nós pregamos e falamos assim: Deus vai encher a sua vasilha, mas o importante não é encher a vasilha, é o que vai dentro da vasilha. Quando nós vamos olhar o texto, vamos dizer que a mulher pega tudo, vende e fica rica, porque ele falou: paga a tua dívida e vive com seus filhos do resto. Então é notório que o azeite que é colocado é o extra virgem, que é o que tinha valor. Não é o que vai entrar dentro do meu azeite. Nós estamos aceitando qualquer coisa que colocam nas nossas vasilhas. O que Deus vai colocar dentro da sua vasilha é o melhor. O que Deus vai colocar dentro da sua vasilha, o óleo que Deus derrama sobre a nossa vida, agora estou falando de forma espiritual, não é o óleo ralé para iluminar, amenorar as lamparinas de casa da época. O azeite que Deus tem derramado sobre a vida dos Eliseus nessa geração é aquele precioso, de valor, que eles podem comprar, que eles podem mudar destino. Vendeu tudo, o credor volta, seus filhos estão lá. Vim buscar meu dinheiro. Vim buscar seus filhos. Entendeu não? Ele diz assim: você tem dinheiro? Ela diz: eu não tenho dinheiro. Ele diz: eu vou vir buscar os seus filhos. Ele volta para pegar os filhos. Ela diz assim: não, eu tenho dinheiro.
netinha essa noite ficaram lá em casa e cismaram de não dormir. E eu tinha uma palestra de manhã, estava eu e a bispa cansado, 4 horas da manhã, todos dormindo, todos, até os anjos queriam dormir, e eles não deixam. Os anjos chegaram no céu e pediram para alguém render eles. Hoje, eles estavam muito cansados. E a menininha, que parece que é menininha, mas só o sangue de Jesus. E ela ficava, vovó, vamos brincar. Orei, clamei, ungi, profetizei. Falei, Deus, dá sono essa criança, Senhor, quebra. Isso é espiritual, isso é animal, não sei o que. Aí foi que virou dia, pum. E eu falei, nós vamos para a igreja agora de manhã, 7 horas da manhã. Vamos para a igreja, meu Deus do céu. E eu fui entrar no carro para vir, e quando eu os coloquei no carro, e eles vieram, eu falei, cara, que loucura isso não é normal. Aí eu pensei assim, imagina se os meus netos tivessem problemas. Na hora me veio, eu comecei a chorar no carro. Eu falei assim, Senhor, muito obrigado, porque eles têm saúde. Aí eu falei, agora zoa mesmo, zoa o plantão. Zoa. Chegaram aqui na igreja, ficaram sem camisa, são crias da Vila Kennedy. Sem camisa, com short arriado, igual o pastor Felipe, puxando short, a cueca aparecendo. Correram-se tudo aí, esse bar tá fedido, suando aquele suor que sai aquela água preta, que eles estavam assim, o pé que tu lava com essa bucha, e a garota zoando o plantão que é cria da VK. E foram embora de tarde, para dormir de tarde. Eu falei assim, não dormir de tarde aí não, aí não. Dormiram meia hora. Mas eles têm saúde. Às vezes a gente precisa só enxergar com uma nova perspectiva as coisas que Deus tem feito, sabe? Às vezes a gente está reclamando de coisas que são maravilhosas. Aleluia! Ele vai buscar os filhos e ele leva o que ele veio buscar primeiro. Não, seu Tito e Josué, ela não entrega. Porque Tito e Josué pertence a vocês. E a fidelidade de vocês nunca vai permitir que eles sejam escravos. Talvez não seja financeiramente, estou falando de contas financeiras, mas se prepare suas vasilhas, porque no final do texto, essa mulher, ela passa a viver do resto. O que ela precisava, o que ela foi pedir um profeta, foi para pagar as contas para os seus filhos não irem. Isso já basta. O restante a gente trabalha e conquista. Prepare as suas vasilhas. Prepare as suas vasilhas. Ouçam um profeta. Não brinquem com essa mensagem. Ouçam um profeta, preparem suas vasilhas, porque está chegando um tempo de prosperidade. O azeite vai descer e ninguém vai tocar e vai levar os seus filhos. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado, que talvez esteja com seu filho longe. Diga isso para ele. Se eles estiverem longe, eles vão voltar. E ó, eu sou ousado, baseado nessa Bíblia. Escuta o que eu vou dizer para vocês. É ousado isso que eu vou dizer. Essa semana eles vão te dar indícios de que o mundo já não está legal para eles. Deus não quer me usar para eles. Deus vai usar você para salvar eles. Quer o seu azeite. Eles vão procurar você e você não está bem, você vai vir. E Deus vai encher sua boca de sabedoria. E Deus vai te dar autoridade. E vai começar a voltar um por um. Esse retiro não foi à toa. Vai começar a voltar um por um. E eu profetizo que no meio desses seus filhos tenham profetas.
pastores, missionários, missionárias. Dentro da sua casa existem promessas, pessoas marcadas para o sucesso, empresários, médicos, médicas. E Satanás não pode tocar naquilo que já foi pago. Que já foi pago. Que já foi pago. Não olhe para a vasilha, olhe para o que está dentro dela. As vasilhas às vezes confundem a gente e faz a gente julgar vasilhas por sua aparência. Mas o mais importante é o que tem dentro de cada vasilha.